clássico rei pobre de futebol. Um 0-0 que reflete muito bem o que foi o jogo. Poucas chances claras de gol e um jogo muito mais truncado, aguerrido, disputado, equilibrado, mas de poucas emoções. E era isso que a gente esperava, de certa forma. Então, antes da gente continuar falando aqui sobre o primeiro clássico rei da temporada que deixou a desejar, fortalece o nosso trabalho, deixa aquele like, se inscreve aqui no canal e, claro, ativa o sininho para não perder nada por aqui. Então vamos lá. De certa forma havia uma expectativa de um futebol melhor, mas ao mesmo tempo as duas equipes elas já davam indícios de que ainda não estão prontas, certo? E é normal, afinal de contas a gente está num contexto em 2026 onde Ceará e Fortaleza estão em reformulação por um ano muito difícil, readequação financeira e tudo isso que você já sabe de qual. Novos trabalhos do Moza e do Carpini. O Moza, a gente vê que já conseguiu dar um passo à frente em relação do trabalho dele, da filosofia. O Ceará vinha numa crescente. O Fortaleza, do Carpini, vem tendo mais dificuldades e tem mais problemas também. O time sequer tem lateral esquerdo, perdeu o Moisés na véspera do clássico. Então é um time que sequer está fechado, assim como o Ceará também. Claro que ainda faltam algumas peças, mas o Fortaleza tem mais ausências importantes em termos de peças para o elenco. Mas dito isso, vamos falar sobre o que aconteceu dentro de campo. Eu vi um Ceará tentando ser o Ceará que vem jogando diante de equipes mais frágeis, ou seja, um Ceará que vai priorizar mais a posse de bola, vai tentar jogar mais no campo ofensivo, vai ser mais agressivo. E, de certa forma, esse Ceará apareceu diante do Fortaleza, mas encontrou muitas dificuldades para essa parte final dessa estratégia. Da parte de ser agressivo e de criar chances claras no terço final do campo, porque tinha um Fortaleza muito bem postado. Do lado do Tricolor, foi um Fortaleza que eu até falei durante o programa, durante o Esportes do Povo, durante a semana prévia do Clássico Rei, que eu esperava um Fortaleza que jogasse mais na transição, no contra-ataque, que poderia ser uma melhor estratégia. E o Fortaleza, de fato, se fechou, se armou para jogar num contra-ataque, mas a segunda parte desse plano, que é quando tiver a bola e tiver a defesa do Ceará voltando ou desarrumada, você tem que ser rápido e você tem que acionar esse contra-ataque e você tem que ser certeiro nisso. E nessa parte o Fortaleza deixou muito a desejar. Então eu quero destacar aqui os pontos de dificuldades de cada equipe. Para o Ceará, mesmo com essa posse de bola maior, o Alvinegro tinha dificuldades quando avançava mais, porque tinha uma linha mais baixa do Fortaleza bem postada. Então faltou infiltrações, que o próprio Moza ressaltou isso na coletiva, porque quando você tem menos campo e você tem uma defesa muito bem postada, uma linha baixa, você tem que rodar essa bola com velocidade ou ter movimentações constantes, velocidade, infiltrações, para você encontrar espaço ou desarmar essa defesa que está bem postada, o que não houve da parte do Ceará. O Vina e o Zanocelo, que são destaques nesse começo de temporada, tiveram dificuldades para fazer esse diferencial com passe, de achar um companheiro numa infiltração. O Fernandinho, para mim, foi muito abaixo, porque era um cara que poderia desequilibrar em dribles. O Matheus Araújo fez muita falta, porque é um cara que combina muito bem com o Vina, ajuda na criação também com o Zanocelo. O Lucas Lima, que é um homem surpresa, não conseguiu, né, fazer essas infiltrações ou aparecer como uma surpresa, até porque era um jogo, como eu já ressaltei, de um Fortaleza com linhas baixas e o Lucas Lima ficou um pouco perdido nesse estilo de jogo que o Ceará encontrou. O Pedro Henrique, acho que teve alguns bons momentos ali de escapadas, mas ficou também muito preso na marcação. E o Luca teve o melhor lance do jogo, que foi um cabeceio. Foi a grande jogada do jogo, foi o grande momento da partida, aquele momento que o torcedor faz aquele né? Porque foi o único momento de grande chance de gol. Uma boa jogada do Ceará, uma jogada trabalhada que foi rara. Vina participa,
aciona Pedro Henrique, que aciona o Rafael Ramos, que chegou na linha de fundo. Uma das raras chegadas realmente na linha de fundo para esse cruzamento, e o Lucas cabeceou com perigo. Então, para mim, o resumo do jogo e as dificuldades do Ceará foram essas. Do lado do Fortaleza, como eu já disse aqui, foi essa transição, esse encaixe. Quando o Fortaleza tinha a bola, que desarmava ou que tinha a possibilidade de fazer a transição, o Fortaleza encontrava dificuldade. Por quê? Faltava velocidade. Era só o Mailton, basicamente, para ser esse homem. O Pochettino não ficou isolado junto com o Barreiro, né? Porque ele jogou mais à frente como uma espécie de segundo atacante, se movimentava, mas quando pegava a bola para acionar, para dar um passe onde ele tem essa qualidade, não tinha ninguém. Ao mesmo tempo, o Barreiro também, quando pegava essa bola, não tinha ninguém para combinar o jogo. O Barreiro, aliás, brigou muito, né? Mas saiu muito da área, porque por necessidade. Porque o jogo não fluía, ele tinha que sair da área, quando recebia estava muito isolado, não tinha ninguém ali para fazer tabela, triangulações, e o Barreiro é o jogador da conclusão. É dentro da área o grande jogo do Barreiro, o estilo de jogo dele. E o meio de campo do Fortaleza, que foi mais preenchido, funcionou com Rodrigo, Sacha e Pierre, no sentido de bloquear, preencher e de tumultuar a criação do Ceará. Isso foi importante, mas de nada adiantou para a segunda parte do jogo, porque aí não tinha ninguém, não tinha uma válvula de escape, só o Mailton é muito pouco, o Moisés mesmo não vinha jogando bem, mas um jogador da característica do Moisés para mim fez falta no jogo. O Vitinho, que era esse jogador, o cara chegou há pouco tempo no clube, dificilmente começaria como titular, mas quando ele entra no segundo tempo, o Fortaleza até fica mais leve, tem mais possibilidade para fazer essa transição quando se tem um jogador desse. Faltam peças, o Carpini já falou que vão chegar mais jogadores, vão chegar atacantes aí durante essa semana e precisa de lateral esquerdo. O Carpini teve que lançar um garoto da base para estrear no profissional do time em pleno Clássico Rei. O primeiro Clássico Rei da temporada teve 12 finalizações, mas de fato a que assustou foi só a do Lucas. E olha só, 30 faltas, representa muito o que foi o jogo, esse jogo truncado. E sobre a arbitragem, para mim, no geral, o Marcelo de Lima Henrique conseguiu conduzir bem o jogo. Eu acho que se ele quisesse, ele poderia ter expulsado os jogadores naquele começo, aquela confusão já no começo do jogo, teve empurra, mas ele conseguiu controlar os ânimos. O lance polêmico da mão do Zanocelo, eu confesso que ali, vendo o lance, eu já teria marcado pênalti, né? Porque bateu muito no braço. Mas eu consultei um profissional de arbitragem que me disse o seguinte, que a interpretação para esses lances, o braço, na visão desse profissional de arbitragem, estava baixo, estava no movimento para baixo, natural do jogo, então por isso não se marca pênalti. Mas se ele tivesse com o braço levantado, aí sim deveria ter sido marcado o pênalti. Então, na visão desse profissional de arbitragem, o Marcelo de Lima Henrique acertou. E o próprio Marcelo deu uma explicação depois do jogo parecida com essa que eu estou falando aqui agora. E tem um lance também muito duro, de uma falta, uma entrada violenta do Brits no Fernandinho, que eu acho que se o Marcelo de Lima Henrique tivesse sido um pouco mais rigoroso, olha, Brits escapou de uma expulsão, porque foi realmente uma entrada violenta. Mas é isso. E você, o torcedor alvinegro, torcedor tricolor? Diz aí nos comentários o que você achou desse jogo e também sobre essa polêmica de arbitragem, ou até mesmo algum lance que eu não citei aqui e que você acha que merece destaque para ser citado, né? Um possível outro pênalti ou então outro lance de expulsão aí que passou batido pelo menos para mim. Então deixa aí teu comentário, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!